Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de Química. Na aula de hoje, a gente vai calcular o número de massa, número atômico, número de prótons, número de nêutrons e o número de elétrons, tá bom? Já coloquei aqui, ó, são 5 exemplos, tá? Já coloquei aqui o símbolo de cada um desses nomes, tá? Número de massa representado pelo A maiúsculo, número atômico pelo Z, número de prótons P, nêutrons N e elétrons E com um sinalzinho de menos em cima, tá bom? Então, vamos lá. No primeiro exemplo aqui, a gente tem símbolo do elemento, tá? Para todos vai ser a mesma coisa, ó. A gente tem o símbolo do elemento químico e a gente tem uns números ao redor desse símbolo. Esses números trazem informações pra gente, tá? Olha só, esse número 27 aqui corresponde ao número de massa. Vou colocar aqui, ó, A igual a 27. O número que vem embaixo aqui, ó, é o número atômico. E esse númerozinho aqui, ó, com a carga, indica se o átomo ganhou ou perdeu elétrons, tá bom? Então, olha só, sempre a gente vai ter o símbolo. No canto superior esquerdo é o número de massa, no canto inferior esquerdo é o número atômico e no canto superior direito pode vir carga positiva ou carga negativa. Gente, toda vez que a carga for positiva, isso indica que o átomo, ele perdeu elétron, tá? E ele perdeu quantos elétrons? O número que vem junto a essa carga indica a quantidade de elétrons que ele perdeu. Nesse caso aqui, então, o Al, que é o alumínio, ele perdeu 3 elétrons, tá bom? Por isso que tá aqui 3 mais. Então, vamos lá calcular número de massa, número atômico, prótons, nêutrons e elétrons. Número de massa é 27. Então, a gente já coloca aqui, ó, 27. Número atômico, tá aqui escrito já aqui embaixo, é 13. Prótons, gente, prótons sempre vai ser o mesmo do número atômico, porque o número atômico, ele corresponde ao número de prótons e vice-versa, o número de prótons corresponde ao número atômico. Então, se o número atômico do alumínio aí é 13, quantidade de prótons é 13. Nêutrons. Nêutrons a gente não sabe quanto que é, né? Pelas informações que tem aqui, a gente não sabe quantos nêutrons são, mas a gente consegue calcular. Olha só, tem uma parte aí do conteúdo de química que explica que para que a gente calcule a massa de um átomo, é só a gente fazer a soma do seu número atômico mais a quantidade de nêutrons, né? E aí fica essa formulazinha aqui, ó, para calcular o número de massa. Quando a gente não tem, é só a gente pegar número atômico mais nêutrons. Ou, já que número atômico também corresponde a prótons e vice-versa, né? Então, é só a gente pegar para calcular o número de massa, quantidade de prótons mais quantidade de nêutrons. Então, para calcular número de massa, a gente pode usar uma das duas fórmulas, lembrando que é a mesma coisa, porque número atômico corresponde à quantidade de prótons, prótons corresponde a número atômico, é a mesma coisa aqui, tá? São nomes diferentes, mas para a mesma coisa que é quantidade de prótons, tá bom? A quantidade de prótons é que determina o número atômico de um elemento químico. Tá bom, mas e nêutrons, né? Porque a gente quer calcular nêutrons, né? Então, ó, pela formulazinha aqui, qualquer uma das duas, a gente consegue calcular a quantidade de nêutrons. A gente consegue fazer uma fórmula aí para que a gente calcule a quantidade de nêutrons, tá? Qualquer uma das duas aí a gente pode pegar. Eu vou pegar de cima. Então, ó, se para calcular número de massa, eu posso pegar número atômico mais a quantidade de nêutrons, isso vai me fornecer o número de massa do elemento químico. Então, para calcular nêutrons, o que a gente faz? É só isolar esse N aqui, que é o que a gente quer encontrar, né? Não é o valor de N? Então, ó, para isso, a gente pega Z, joga pro outro lado, né? Para isolar esse N aqui. Como que vai ficar a fórmula? A fórmula vai ficar, ó, A, né? Esse Z, ele é
positivo, tá, gente? Ó, quando ele vai para o outro lado, ele fica negativo. Então, fica A menos Z, que é igual a N. Ou, vamos organizar melhor aqui, N é igual a menos Z. Ou N é igual a A menos P. Então, a gente tem a formulazinha aí para calcular número de nêutrons, tá? Para calcular nêutrons, eu pego o número de massa menos o número atômico. Beleza, então vamos lá aqui, ó, para essas informações. Para calcular nêutrons, a gente pega o número de massa menos o número atômico. Quanto que é o número de massa aqui? 27, né? Então, eu coloco aqui, ó, 27 menos o número atômico é 13. 27 menos 13. Isso vai me fornecer, ó, 27 menos 13 vai dar 14. Então, a quantidade de nêutrons é 14, tá bom? E agora a quantidade de elétrons, ficou um pouquinho sem espaço aqui, ó. Gente, olha só, não sei se vocês lembram, mas se não lembram, vão lembrar agora. De uma parte que fala que todo átomo é neutro até que ele ganhe ou perca elétrons. Quando eu digo que todo átomo é neutro, eu quero dizer que ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Isso faz com que ele seja neutro, porque ele vai ter a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Então, vamos lá. Partindo desse princípio aí, ó, eu vou dar uma riscadinha aqui, tá? Para não ficar muito grudado aqui. E vou escrever aqui embaixo, ó, elétrons. Então, olha só. Partindo dessa ideia aí, de todo átomo ser neutro, então, ó, para o átomo ser neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, olha só. Quantidade de prótons aqui do alumínio é 13. Então, elétrons é igual a 13. Mas o que foi que aconteceu aqui, ó? Aqui em cima, a gente tem a informação de que ele perdeu 3 elétrons. Então, o alumínio, ele tinha 13 elétrons, quando ele era neutro, né? Ele tinha 13 elétrons, 13 prótons. Mas ele perdeu 3 elétrons, então fica 13 menos 3. Então, agora ele tem 10 elétrons, tá bom? Então, a gente calculou número de massa, número atômico, prótons, nêutrons, que é 14, e elétrons, que é 10. Beleza? Vamos agora para a letra B. Número de massa, lembra que é sempre o número que está aqui, ó, no canto superior esquerdo ao símbolo do elemento. Número de massa, 80. Número atômico, 35. Prótons, sempre é o mesmo que o número atômico, 35. Nêutrons, lembra? Nêutrons é número de massa menos número atômico, que vai dar A menos Z, aqui vai dar 80 menos 35. 80 menos 35, que vai dar quanto aí? 80 menos 35 dá 45. Então, essa é a quantidade de nêutrons que o BR tem. Olha essa informação importante aqui em cima. Um menos. Isso aqui indica o quê? Que ele ganhou um elétron, tá? Ganhou um elétron. Então, vamos lá. Partindo lá daquele princípio de que todo átomo é neutro, né? Se ele tem prótons igual a 35 prótons, ele tem 35 elétrons. Só que o que aconteceu aqui, ó? A gente tem a informação de que ele ganhou um elétron. Menos o sinal negativo indica que ele ganhou elétron. E ganhou quantos? O número 1 indica que ele ganhou um elétron. Então, ó, era 35 igual a prótons quando ele era neutro, mas ele ganhou um elétron, então agora ele tem 36 elétrons, ok? Agora a gente vai para a letra C. Vamos coletar todas as informações aí e aí a gente coloca para ver como vai ficar. Prontinho, vamos ver agora, olha só. Então, a gente tem a informação aqui, um mais. Isso indica que ele perdeu um elétron, né? Sinal positivo indica que ele perdeu um elétron. Número de massa do RB, 85,5. Número atômico, 37. Prótons, 37. Nêutrons,
número de massa menos número atômico, 85,5 menos 37, que dá 48,5. Essa é a quantidade de nêutrons. Quantidade de elétrons, partindo do princípio lá, né? Partindo do princípio de que todo átomo é neutro, prótons é 37, elétrons era 37, só que aqui a gente tem a informação de que ele perdeu um elétron, então 37 menos 1, 36. Finalizamos aí, né, o cálculo do número de massa, número atômico, próton, nêutrons e elétrons para o RB, tá? Exemplo aí, 3. São 5 exemplos, vamos lá, finalizar aí com os outros 2. Prontinho, né? Então, vamos lá, ó. Exemplo 4 aqui, a gente tem o selênio, tá? Então, a gente tem número de massa, 79, número atômico, 34, prótons, 34, é o mesmo que o número atômico, nêutrons, a gente pega A menos Z, 79 menos 34, que dá 45 nêutrons, e elétrons, lembra, era igual prótons, 34, só que aqui a gente tem a informação de que ele ganhou 2 elétrons, porque a gente tem 2 menos, sinal negativo sempre indica que ganhou elétron, ganhou aqui no caso 2 elétrons. Então, ele tinha 34, ganhou 2 elétrons, ficou com 36, beleza? Agora, a letra E, a gente tem aqui, ó, número de massa, 127, número atômico, 52, prótons, 52, nêutrons, A menos Z, 127 menos 52, que dá 75, e elétrons, observem, eu nem coloquei aqui, né? Observem que aqui a gente não tem a presença de nenhuma carga, nem positiva, nem negativa. Então, o que isso quer dizer? Que a quantidade de elétrons é igual a prótons, ou seja, 52. O átomo aí não ganhou nem perdeu elétron, então a quantidade de elétron é igual a próton, o átomo está neutro, ok? Finalizamos então aí, ó, a parte de cálculos de número de massa, número atômico, prótons, nêutrons e elétrons. A dica que eu dou para vocês é: escolham uma forma de fazer, coloque sempre a sequência igualzinha, ó, igual eu coloquei aqui, ó, A, Z, P, N, E. Vocês podem colocar na sequência que vocês quiserem, por exemplo, A, Z, N, P, E. Mas escolham uma sequência e repitam essa sequência em todos os exercícios e exemplos que vocês forem resolver, porque assim vocês se adaptam, decoram e não esquecem como que é a sequência e não esquecem como é que é o cálculo, tá bom? Então é isso, gente, espero ter ajudado vocês, tá? A calcular aí cada uma dessas informações, e quem gostou pode curtir, tá? O vídeo, quem quiser também pode se inscrever no canal, e também vocês podem nos comentários colocar alguma dica de alguma aula, de alguma dúvida que vocês queiram retirar de algum conteúdo de química, tá bom? Então é isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau, até a próxima!